Olá, gente. Deixa eu conectar aqui direitinho. Então, esperando a psicóloga Regina, que ela ficou de entrar, voltando outra vez. Oi, tudo bom? Vou convidá-la. Então, segundo momento da live. Oi, Regina, tudo bom? Opa, eu tive uma emergência aqui, que foi fora do contexto. Então, Deixa eu baixar aqui um pouquinho, deixa eu equalizar. Agora sim, tá legal. Agora tá legal. Mas resolveu, o importante é isso, conseguimos. Sim. Ah, Graças então a Deus. legal. Então, aí eu comecei. Resolvi. É, aí acontece essas coisas. Que eu vi também, eu vi uma aula externa que eu lecionei, vim correndo, super feliz que deu certo, sabe como? Então vim super motivada. Então, é sempre bom, né? Olha, gente, para o meu público, digamos, tem o público da Regina também. Conheci a Regina através da internet, na pandemia, foi no começo, não é? Sim, logo no Metade? começo, Rita. Isso. Nós fizemos um contato, ela começou a estudar canto comigo, aí ela, eu sou uma palestrante, uma psicóloga, eu que uma top! Aí ela saiu na época que faleceu uma gatinha, que ela, né? Na época foi uma. Gente, quem tem bicho é assim mesmo. Eu já tive, já perdi também, é uma coisa terrível. Aí nós perdemos o contato, aí eu comecei, assim, visualizando as palestras da Regina, me chamou a atenção. Eu falei, pô, vamos fazer uma live juntas, né? Que ela que ela vai externar tudo agora para vocês, que eu vou ficar quietinha, que eu já falei demais. Falei, fiquei falando, repetindo. Então, a importância da musicoterapia ou da cantoterapia com psicologia. O espaço é todo seu. Bora! Uau. É assim, Rita, hoje nós já sabemos que a música, isso já vem de estudos desde 1960, de que a música ela tem uma forte influência no nosso psique, tá? Na nossa psique. A música, ela nos ajuda desde a concentração, desde mudar o nosso padrão. Quem trabalha comigo em terapia, muitas vezes eu peço para usar frequências. Por quê? Porque a música, ela muda o padrão, muitas vezes até emocional. Mas isso não significa que aquilo que nós precisamos trabalhar emocionalmente, a música vai resolver. A música, ela vai funcionar como um instrumento, como uma técnica que eu falo, nós precisamos sempre agregar, sabe? O Isso. que nós vamos no médico, óbvio, você foi no médico, estou curada. Não, ele vai te pedir exames, depois dos exames ele pede outros exames, aí ele dá um medicamento, depois ele às vezes indica uma mudança de alimentação. Na psicoterapia também é isso. Nós precisamos entender que nós temos um corpo físico, um corpo mental, um corpo emocional e espiritual. A música, ela te leva a frequência. Uma pessoa, por exemplo, que é muito ativa, que tem um TDAH, o que acontece? A música vai ajudar no momento, tá? De você acalmar, de você baixar essa frequência. Agora, não adianta somente a música, que era uma coisa que nós estávamos discutindo. Isso. Por quê? O que é que acontece, né, Regina? Você falou no ponto. Então, estava vendo assim, até hoje, né? Eu tenho uma depressão profunda, mas eu não trato com ninguém. Eu quero que você, assim, eu quero um resultado imediato com o canto, com a cantoterapia. E aí, o que acontece? Mistura, né? Porque tem que ter um acompanhamento psicológico, sim, quando se trata disso e outras coisas, né? Ou até de um acompanhamento psiquiátrico. Uma vez eu trabalhei com uma menina, né, com uma paciente com esquizofrenia, porque eu não sabia que ela estava sem um remédio, porque eu estava sem comunicação com o médico. Ela avançou no meu pescoço e disse que o cordão era dela, que ela ia me enforcar.
Olha só que problema. Que, né? Porque ela estava bebendo, né? Uma coisinha à toa. A mãe estava nos Estados Unidos e ela não estava tomando remédio, nem na psicóloga, e eu não sabia e sobrou para mim. Eu fiquei na hora, fiquei roxa. Sinceramente, nem sei como. Porque consegui contornar, porém foi doloroso. Porque eu fiquei ali sozinha. Igual uma vez que eu estava trabalhando numa clínica, fiquei trabalhando 1 ano e de repente entrou um autista severo. E era um trabalho em grupo. Eu estava com um menininho assim, levinho, ele entrou e me deu, simplesmente, ele não queria. E na clínica não tinha um médico, não tinha um psicólogo nesse dia, e eu estava ali toda motivada, porém ele não queria ir para a aula, e ele entrou e me deu um soco na minha cabeça. Eu pensei que fosse quebrar o meu pescoço, que eu senti um barulho. Eu falei assim, muita proteção no meu coquinho, porque eu senti um barulho. Aí o que eu fiz? Cadê o médico? Não tem médico, não tem. Peguei o meu dinheiro, nunca mais eu voltei. Porque eu achei uma irresponsabilidade muito grande do espaço fazer isso. Fiquei receosa, não, ele poderia ter me matado ali. Então é uma coisa muito séria quando você vai fazer, né? Se tem algum problema, eu quero estudar canto, quero estudar violão, legal. Então, legal. Porém, com na musicoterapia, tem que ter um acompanhamento. Eu não aceito mais. O que Entendeu? acontece, Rita, é muito importante. Bom, a Cláudia me deu boa tarde, Cláudia, prazer em revê-la também. Que ela Eu vai acabei aprendendo tudo. percebendo que, como eu entrei assim um pouco atrasada, eu entrei um pouco acelerada também e não me apresentei. Bom, eu sou psicóloga clínica há mais de 32 anos. Eu me formei, já comecei a atender e desde então eu atendo. Eu sou consteladora e coaching. Então, quando nós falamos, nós precisamos entender uma coisa que ainda existe um pouco de, vamos dizer, de preconceito. Nós precisamos entender que existem doenças. E o que é doença? Doença é considerada doença algo que já tem um código internacional que reconhece os sintomas e os padrões daquela doença. Então, por exemplo, a esquizofrenia. Por mais que a pessoa faça terapia, ela precisa do acompanhamento de um psiquiatra. Por quê? Porque ela precisa de remédios controlados que vão ajudar a equilibrá-la. Não adianta você falar, eu sou esquizofrênica e eu só faço terapia. Por que não? Eu não atendo um paciente com esquizofrenia se ele não tiver com um tratamento psiquiátrico. Por quê? Porque você precisa até trocar com o psiquiatra para saber o que essa pessoa pode ou não fazer. O que acontece é que muitas vezes nós temos pessoas não diagnosticadas, que a família fala que ela é assim, ela nunca buscou um médico específico que dissesse, olha, esse é o teu diagnóstico. Às vezes, mesmo numa terapia, a pessoa nunca buscou. Muitas vezes chegam pessoas aqui que me dizem, essa é a primeira vez que eu faço uma terapia, e aí você tem que ir trabalhando. Por exemplo, vamos pegar uma coisa bem básica, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que principalmente pós-pandemia, assim, virou moda até, burnout. O burnout, ele é algo que é quando a pessoa ela chega num processo que a mente dela acelera tanto que ela não consegue parar, ela entra numa estafa mental por aceleração. Não adianta eu dizer que só a terapia vai curar ou vai fazer musicoterapia. Na verdade, é um processo. Eu preciso que a pessoa passe por um psiquiatra, porque nós precisamos que a mente dela, que está acelerada, volte a funcionar num padrão adequado a ela. Eu preciso que ela, por exemplo, vá fazer uma musicoterapia para que ela possa começar a se reconhecer, a ter um espaço para um relaxamento, a mudar a frequência dela. E ela precisa da terapia para ela entender quais são os padrões, quais são as crenças, quais são as repetições que ela está tendo e que ela precisa quebrar.
Então você vê que é um acompanhamento. Então, essas histórias que você me colocou, por exemplo, de uma pessoa com esquizofrenia, a pessoa ela entra muitas vezes em situações dela não saber o que é realidade e o que não é realidade. E isso gera um problema, porque sim, uma crise de esquizofrenia pode fazer, um surto esquizofrênico pode fazer uma pessoa agredir a outra, e isso tem consequências sérias. Principalmente se ela ou não está medicada ou está misturando medicamento junto com bebida, tá? Porque isso é a regra. Se você toma um medicamento tarja preta, você não usa bebida. Porque óbvio que isso vai dar um tilt dentro de você. Então, o que ela vai fazer? Muitas vezes ela vai lidar com uma realidade, digamos, alternativa. E se é você que está na frente dela, se você não sabe como lidar aquilo é perigoso para você e para ela. Uma criança com autismo severo, ela tem dificuldade com barulho, ela tem dificuldade com excesso de pessoas, ela tem dificuldade nessas relações. Então, quando ela está numa situação onde ela se sente com muitos estímulos auditivos, visuais, para ela isso chega, é como se fosse nós estivéssemos recebendo tapas, dói nela. E aí o que ela faz? Torna reativa. E ao tornar-se reativa, o que a reatividade traz? Muitas vezes uma agressividade. Então, é muito difícil, quando você vai formar um grupo, você formar o grupo sem ter feito pelo menos uma entrevista inicial para saber em qual grupo cada pessoa cabe. Não dá para, num grupo de música, colocar uma criança com autismo severo e uma criança com autismo leve. Com paralisia e outra coisa, com paralisia cerebral. Sim, porque então de repente diferentes. Nossa, Acompanhamento foi até melhor aquele menino, ele me deu um tapa, se ele desse um tapa naquele menino tão frágil, nossa, matava, entendeu? Então, o que acontece? Nós temos que tomar um cuidado, e nesse caso eu sou muito chata, tá, Rita? Bem chata mesmo. Porque eu acho que toda vida é muito preciosa. A vida em si é preciosa. Então, nós temos que fazer e oferecer o melhor para cada pessoa que cruza o nosso caminho. Então, não tem nada de errado, eu acho ótimo. Quanto mais clínicas nós tivermos, quanto mais trabalhos de apoio, melhor o mundo tende a ser. Mas nós precisamos ter a clareza que eu não posso misturar, às vezes, as pessoas que estão vivendo situações tão diversas. É como eu querer fazer uma terapia de grupo, colocando uma pessoa que acabou de engravidar, que está super feliz, e uma que acabou de abortar e que está em depressão pelo aborto. Nossa. Por quê? Porque eu não vou conseguir chegar num assunto em comum. E acredito que no estudo da música também. Como eu colocar você e eu para fazer aula com um professor, sendo que você já tem anos de experiência e eu todo básico. Sabe? Eu vou desmotivar e você também. E nós não vamos na questão da música, o que acontece, né? O aluno entra, então ele já entra com um repertório que não está no nível dele, tá? Assim, eu quero cantar isso, nem ouviu a voz ainda, o timbre, a tessitura, então tem todo um caminho. Hoje mesmo eu passei todo um caminho, tem o primeiro degrau, o segundo, vamos curtindo cada degrau, né? Tem escalas, antes disso, olha, tem as figuras de notas, vamos curtindo isso, porque é necessário. Não, eu quero cantar, então tudo bem, eu quero tocar. Você tem técnica para tocar? Eu quero tocar no violino já na 5ª posição, porque eu quero. Meu Deus! Aí eu fico assim, olha, aí agora eu dei assim, agora eu estou sendo bem mais, primeiro honesta comigo, sempre fui, porém mais rígida nesse ponto. Olha, vou nivelar todo mundo, vamos começar da base. 5 linhas, até com TDAH eu estou fazendo. 5 linhas, 4 espaços, cada um tem uma linguagem adequada para cada o aluno, ou no caso da musicoterapia, né? Então,
metrônomo, porque a mente está acelerada, o vício da internet, né, do celular, é uma coisa assim, tem com a gente. Eu faço uma gestão de tempo comigo. Então eu consigo, eu tenho meu horário de. E vou mudando, porque é legal a gente ir mudando, né? Então eu tenho meu horário de estudo, meu horário de lazer, o meu horário de ir lá, não, de fazer compras, o meu horário de dar aula. Então, sem ficar uma coisa assim, quartel. Porém, dá pra. Olha, quando eu vou. E as coisas desnecessárias, ficar direto na internet ouvindo bobagens, não vai me levar a nada, não dá. Deixa eu cortar isso aqui. A energia, deixa eu canalizar minha energia para uma coisa positiva, que me dê prazer, que me dê. Então eu consegui isso. Então então eu consegui ter uma gestão de tempo a meu favor, com qualidade de vida. Então eu paro para almoçar, o que eu vejo, às vezes eu até falo assim para os médicos, né? Poxa, vocês não têm horário de almoço, não tem horário para caminhar. Hoje eu fui caminhar, eu tinha um aluno, 8 horas, eu acordei 6 horas, me sentindo tão bem, eu fui lá, graças a Deus eu moro perto da praia, então eu tenho esse acesso, o tempo tá bom, eu fui caminhar, dei uma corridinha, voltei. Então, por quê? Você com a música tem esse poder de criar disciplina, né? Ah, eu tô com preguiça, mas você tem uma disciplina, você tem um hábito daquilo ali, então você toca aquilo ali, né? Não é uma vez por semana, não é? Eu vou hoje, semana que vem eu não vou. Então vai continuar a mesma coisa, que não há milagres, né? Tem que ter um rendimento igual, acredito que na psicologia seja isso. Vou fazer hoje, mês que vem eu volto, tá, doutora? Na verdade, Rita, o que Ai, acontece é que... loucura! Então, mas como em tudo, tá? O aprimoramento se dá pelo exercício. O aprimoramento se dá pela continuidade. Nós precisamos de rotina. O ser humano, ele precisa de rotina para ele ter equilíbrio interno. Poucas são as pessoas que conseguem realmente viver sem rotina. Para você ter uma ideia, alguns anos atrás eu estava lendo uma pesquisa e ela dizia que ela falava sobre a questão da rotina e ela usava como exemplo jornalistas de guerra. Então ela dizia o seguinte, que jornalistas de guerra morriam mais na primeira semana, quando eles chegavam num lugar novo, do que durante todo o período que eles passavam lá. Porque na primeira semana eles ainda não tinham rotina. A partir da segunda semana, eles já criavam rotina. E essa rotina ajudava eles a manter-se vivo. Olha que interessante. Olha, Muitas viu? vezes, por exemplo, criança precisa de rotina. Se você quer fazer um idioma, você precisa de rotina. Se você precisa fazer um evangelho no lar, a primeira coisa é que você escolhe um dia, um horário, sempre o mesmo dia, o mesmo horário. A terapia é o mesmo processo. Por quê? Porque é um processo de você reservar aquele tempo para você estar com você, para você se olhar, para você entender como você funciona. Agora, o que eu percebo do que você está colocando, e eu concordo, porque isso também ocorre na psicologia. As pessoas levam, é como assim, as pessoas levam 20 anos engordando. E aí, em um mês, elas querem emagrecer o que elas engordaram em 20 anos. O corpo não dá Isso aí. conta, tá? A nossa mente também não. Então, assim, você passou 20 anos estressado, 20 anos não tendo rotina, tá? Comendo na hora errada. O seu corpo, ele não consegue criar, sabe, uma estabilidade. Isso gera a sensação de instabilidade. Ah, mas eu viajo muito. Eu tenho clientes que viajam continuamente, mas essa já é a rotina deles. Já é a Entendeu? rotina dele. Então, eles Também tem. conseguem ter uma vida com qualidade de vida, nem sempre caminhando na praia, mas às vezes acordando 15 minutos antes, meditando por 15 minutos, às vezes usando meia hora antes de dormir para preparar a agenda do dia seguinte. Por quê? Porque ao ter uma agenda, ele começa a ter mais, ele acalma, tá? Quando você não sabe o que vai acontecer, isso já te gera Nossa, agitação.
Isso te gera uma angústia que você é um sentimento de instabilidade. Então, eu acho que assim, isso que você falou, você quer aprender o canto, por exemplo, quando nós paramos as aulas, por que eu parei? Porque, na verdade, não foi exatamente porque a minha gata morreu, foi um pouco antes, porque ela adoeceu. E aí eu não tinha tempo para me dedicar a nada, a não ser cuidar dela. Ela ficou 17 anos comigo, ela ficou doente um mês. Eu precisava dar E atenção nesse. ficou E aí eu parei, e aí quando ela faleceu, eu falei, eu preciso de um tempo para tanto agora tempo, é como você falou. reorganizar, porque é quase um casamento. Eu fiquei 17 É, anos com aquele bichinho e de bichinho é. repente ele não está Oh, mais na minha vida. Eu preciso recriar a minha rotina. Então você percebe, tem a fase do luto. Ah, não, agora eu vou entrar na música porque eu não vou mais pensar nisso. Não, aquele luto que não foi vivido, ele vai aparecer num outro momento, muito mais forte. Então, nós precisamos entender que a música, ela auxilia muito, tá? E eu acho que se as pessoas realmente, assim, todas as pessoas deveriam praticar, ou cantar, ou tocar um instrumento, porque isso nos ajuda até mentalmente em relação à questão de aprendizado. Por exemplo, eu tive um professor de inglês que ele dizia que, como ele fazia bateria, era muito mais simples para ele entender os sotaques, entender as frequências as línguas que eram mais devagar, mais rápidas. Então, que eu isso já vou. Isso. É, porque eu passo com os alunos, né, muito acelerados, eu costumo passar, ai que chato. Não, vamos acostumar aos pouquinhos. É o metrônomo. Então, ó, o compasso, o metrônomo. Olha, é maravilhoso, gente. Eu estudo com o metrônomo porque dá uma disciplina e dá uma organização no cérebro assim fantástica. Eles estão acostumando, né? Aí é homeopático, né? Aquela dose homeopática. Com calma, senão não desiste, né? Ai, é chato, não é? Vamos lá. Que tudo que é o diferente, digamos, uma coisa que você não está, não tem o domínio, é horrível, é péssimo, né? Você tem essas, né? Você não cria desafios dentro de só isso, você né? melhorar. Bom, me explica mais um pouco. Existe, Você. existe alguma coisa que você só faça a parte boa? Por exemplo, para você comer um bolo delicioso, você tem a parte prática, que é bater o ovo, sabe? E que é chato, e depois ainda tem que lavar a louça. Então, não A existe preguiça. nada que nós consigamos ter primazia se nós não tivermos essa parte chata. Não existe um negócio de sucesso sem a parte administrativa. Nossa, com Você entende? certeza. Então, assim, a parte prática é o exercício que vai nos dar a lapidação para fazer aquilo com facilidade. Rita, eu vi que tem uma pergunta, se você me permitir, eu vou Ah, responder, com certeza. Pode. tá? A Cláudia Cavalcante de Oliveira falou o seguinte: então, doutora, aconteceu ao contrário na pandemia. Nós perdemos nossas rotinas, isso criou uma instabilidade enorme em nossas vidas. O que você diria para todos nós hoje com esse retorno? Bom, primeiro, é assim. Vamos entender algo. A pandemia, ela acabou com a nossa rotina. Porque nós tínhamos, a maioria de nós, acordávamos de manhã, como a Rita disse, acordei 6 horas, fui caminhar na praia, depois tomei café, aí comecei a dar aula, aí depois de dar aula Ah, eu fui tocar, eu fui almoçar. Nós tínhamos uma rotina que nos dava não só estabilidade, mas fazia com que nós tivéssemos também uma qualidade de vida. Quando a pandemia chega, o que a pandemia faz? Primeiro, ela nos prende dentro da nossa casa. E nós temos que lidar com situações que nós não estávamos preparados. Como, por exemplo, muitas pessoas foram trabalhar em casa, mas não tinha uma estrutura para trabalhar em casa, porque não é todo mundo que tem um escritório montado, perfeito para fazer home work. Até porque a maioria de nós não fazíamos. Tá? Com a pandemia, o número de atendimentos online, assim, se tornou maior oh, que o número de atendimentos presencial. O meu consultório, eu vinha para o consultório, mas existem vidas que não tinham. E aí atender onde? Na sala, com a família convivendo ali, no quarto, quando todo mundo para fora.
Houveram pessoas que pararam a terapia porque, como eu vou falar mal do meu marido se ele está na sala? É mesmo? Meu problema é meu marido. Agora eu vou contar para ele, ele vai ouvir que eu estou contando para o psicólogo o nosso problema. Arrasou! Entendeu? Então, o que isso gerou? Isso gerou um estresse muito grande. Tá? Isso gerou não só o estresse. Nós tivemos também uma questão que foi um medo, que, óbvio, ninguém sabia o que era, ninguém sabia como lidar. As pessoas, assim, a nível de comunicação, nós fomos bombardeados por informações que o tempo todo nos faziam ter medo até de respirar. Respirou fora de casa. Nossa, eu lembro no começo eu fiquei com um pouco de pânico. Meu Deus! Sim, eu tive amigas que ficaram dentro de casa durante 2 anos, até para comprar comida ou fazer mercado, elas faziam por aplicativo. Eu fiz muito disso por aplicativo. Sim. E o que isso gerou no nosso dia a dia? Primeiro, nós perdemos a rotina, nós tivemos uma rotina caótica, porque nós tínhamos que ser professoras, esposa, dona de casa, cozinheira, tudo junto. Então, isso foi muito complicado. Então, isso aumentou o cansaço. Isso fez com que a nossa parte que lidava com o prazer diminuiu, porque o nosso prazer diminuiu. Então, hoje nós temos muitas pessoas com dificuldade em usufruir a vida, em ter prazer na vida, nas pequenas coisas. E sim, assim, de uma forma muito clara, eu estava lendo um estudo que nós temos uma parte física no cérebro que ela era desse tamanho, mas ela diminuiu de tamanho. Então, nós estamos vivendo agora uma readaptação. Nós estamos vivendo agora, poderíamos até dizer, tá, que muitas pessoas estão trazendo reflexos do que ocorreram durante a pandemia como resultado agora, como um estresse pós-traumático, que é similar ao que os soldados sentem quando vão participar de uma guerra e quando voltam. Então, eles estão na guerra, eles estão o tempo inteiro com medo, vai cair uma bomba, eu posso morrer a qualquer momento. Aí eles voltam para a vida normal e aquela reatividade, aquele coisa de autoproteção contínua, ela não baixa de uma hora para outra. Opa, acabou a guerra. Agora eu não tenho mais medo de ser morto, eu não tenho mais medo que vai cair uma bomba. Isso não é verdade. Então, nós ainda trazemos muitas sequelas da pandemia e que algumas pessoas nem se deram conta. Então, nós somos um povo que vivemos em grupo. Ou como se dizia, nós gostamos de um ajuntamento. Essa separação fez com que algumas pessoas, por exemplo, quem é mais introvertido, teve menos reflexos negativos. Você está sendo... não, você agora está sendo muito impositiva. Não. O que é uma pessoa introvertida? É uma pessoa que ela precisa menos de pessoas. Ela sobrevive muito bem sozinha. Uma pessoa introvertida, não é que ela não gosta de pessoas, mas é como se ela fosse uma pessoa que ela tinha uma fabriquinha dentro dela, que ela se retroalimenta. Então, estar com o esposo, com os filhos, falar com a mãe por telefone, isso supre. Agora imagina as pessoas que são extrovertidas. Enquanto o introvertido tem uma fabriquinha que retroalimenta, o extrovertido não tem fabriquinha, não tem reserva de comida e vive com fome. E como é que ele se alimenta? De pessoas. Então, uma pessoa que é extrovertida e ficou presa na pandemia há muito tempo e sozinha, ela ficou em depressão. E aí, falando na depressão, Rita, nós também precisamos entender um pouquinho que nós temos tipos de depressão. E óbvio, mas eu passei a pandemia ótima. Como você ficou depressiva? É simples. Você é introvertida ou extrovertida? Porque se você for extrovertida, você ficou mais carente, você ficou mais desesperada, você ficou com mais fome, você comeu mais, você engordou, sua autoestima foi pro pé e a sua autoimagem também. O introvertido não, ele tem como ele precisa menos de pessoas, ele consegue montar uma rotina muito mais, que ele cumpre muito mais, porque ele não tem essa necessidade de pessoas. Tá? Mas eu fiquei em depressão. Você ficou em depressão como?
Nós temos uma depressão que é química. Essa depressão, por exemplo, eu não tenho depressão, mas por conta da minha herança, tá? A Cláudia já está dizendo que é verdade, que é o caso dela. Por exemplo, no caso da minha herança, como eu tenho uma mistura de europeu com africano e indígena, eu tenho um defeito de DNA. Então, eu não metabolizo ferro. Então, se eu passar muito tempo sem tomar ferro, eu tenho anemia. Quem tem anemia, se não sabe, tem o mesmo efeito da depressão. Nós não temos energia, não temos vontade de fazer nada, tudo fica sem cor. Então, eu tomo muito cuidado com isso. Mas não adianta pensamento positivo, terapia, musicoterapia, se eu não tomar ferro. Tá? A Então, a depressão é a alimentação, a mesma qualidade. coisa. A depressão são pessoas que não conseguem metabolizar o lítio. Então, quem não metaboliza lítio, não importa o quanto eu como de ferro, o meu organismo, ele não absorve, tá? O lítio é a mesma coisa. E aí, como é que nós fazemos a reposição do lítio? Ou através de um ortomolecular, ou de um nutrólogo, ou o mais comum, com um psiquiatra, que aí tem medicamentos que vão ter lítio, e que aí estabilizam essa taxa de lítio. Então, esse tipo de depressão, você pode fazer o que você quiser. É como anemia. Se você não tomar ferro, você não se cura. Nós temos a depressão emocional. Por exemplo, o extrovertido ficou em depressão. Como é que a gente cura essa depressão? Convivendo com pessoas. Começou a conviver, a depressão vai embora, porque a gente começa a se alimentar. Quando eu parei a terapia com você, quando eu passei a musicoterapia com você, o que aconteceu? Eu vivi um luto. O que é o luto? É um momento de viver a depressão pela perda. Eu preciso de medicamento? Se os meus hormônios, se as minhas vitaminas estão ok, eu vou trabalhar a tristeza do luto, mas eu talvez não vá se medicar. Ah, não, a dor está muito forte, eu não estou dando conta. Aí eu tenho que buscar, além do trabalho com a Rita, além da terapia, psiquiatra ou outro molecular. Tá? Então, nós precisamos entender que, assim, nós somos seres que precisam, nós somos muito complexos. Então, não dá para a gente tentar resolver um problema só com uma solução. Ah, eu fiz musicoterapia, para mim resolveu, tá? Qual era o seu quadro quando você foi para musicoterapia? Tá? Por exemplo, durante a pandemia, fazer canto, fazer musicoterapia, fazer um instrumento ajudou muito. Por quê? A convivência com a Rita, você ter um horário para você se dedicar a você. Você está estimulando partes do seu cérebro que, na verdade, você não estimula no cotidiano. Então, tudo isso são efeitos que nós temos no nosso dia a dia e dependendo das nossas escolhas que ajudam. Mas se você tiver um quadro onde você está no burnout, você está numa depressão, numa esquizofrenia, num autismo, vai ser um adendo, mas não vai resolver o problema. Então, a minha dica é recriar rotinas, incluindo nessa rotina momentos de prazer. Como a Rita disse, quando eu toco, eu tenho momentos de prazer. Quando eu caminho na praia, eu tenho momentos de prazer. Entendeu? Aí tudo se torna mais fácil. Aí as pessoas falam assim, você é alto astral. Uau, mas eu trabalho para isso. Sim, eu trabalho para isso. Sim. Né? Para ter esse alto astral. Então, eu não deixo a peteca cair. Por quê? Porque eu quero melhor. Eu tento tirar o melhor. Não é só porque eu toco. Ah, você toca vários instrumentos. É isso. Não é isso, gente. É porque eu sei fazer uma gestão de tempo que tem o prazer nisso aí. Então, quando eu tô tirando ali uma peça para uma pianista. Puxa, hoje eu falei tão feliz que eu e penso que a gente é perfeito, né? Que a gente não tem que estudar mais. Não, eu estou começando tudo de novo com a peça. Aquilo já me deu. Essas são as pequenas coisas, né? E as pequenas coisas me deixam muito feliz, assim. Eu estou caminhando na praia, mas eu estou caminhando naquele momento. Eu não estou pensando no futuro, eu não estou pensando no passado. Eu estou naquele momento, uau, estou conseguindo, eu não conseguia, e agora eu estou conseguindo, olha que vitória. Então eu vou curtindo a caminhada.
Entendeu? Eu Então, acho que é isso. é muito interessante porque em todas as relações, seja num casamento, seja num trabalho, seja mesmo no momento que você está vivendo na praia, se você não viver no aqui e agora, você não vive. E a maioria das É, pessoas ou estão chorando que não viveram lá atrás, ou estão idealizando que um dia vão poder viver. E esquecem que, na verdade, a felicidade ela é composta de momentos felizes. Tá? Há muitos anos bom. atrás eu assisti um filme e eu achei muito interessante, porque era um casal que se apaixonava, casava rapidamente, iam para a lua de mel e quando voltavam da lua de mel se separavam. E aí o rapaz ele recebe o álbum de casamento e ele vai levar para o pai e ele diz para o pai, mas não tem nem sentido te trazer mais o álbum de casamento porque nós separamos. E aí o pai olha para ele e diz: Você acha que eu e a sua mãe nunca nos separamos? As fotografias, elas são as pontes entre um momento feliz e outro. Só que a do Olha, momento feliz para o outro, a gente tem que atravessar uma ponte. Então, se você casou com essa mulher apaixonado por ela, você vai lá e reconquiste ela. Porque isso faz parte para daqui a pouco você ter outro álbum. Nós não vivemos de álbuns felizes. Nós construímos os álbuns felizes. Como? Vivendo no aqui e agora e nos permitindo saborear aquele momento da vida. E cada momento da vida que eu saboreio, o próximo fica mais gostoso. Por exemplo, a Rita toca violino, eu acho isso o máximo. Mas cada vez que ela consegue tocar uma peça, ela cria dentro dela uma clareza de que ela vai conseguir fazer uma peça melhor da próxima vez. Isso ai, com gera certeza. motivação, Com alegria, certeza. É. realização. Agora, ela toca a peça ficou ótima, ela começa, aí ficou uma porcaria, podia ser melhor, porque eu poderia ter feito isso. Cara, ela não cria âncoras para criar esses momentos de felicidade. Aqui, eu poderia fazer melhor? Sempre podemos. Da próxima vez eu vou fazer melhor, mas agora, o que que eu fiz de bom agora? E isso faz com que a gente tenha alegria, motivação, realização, alto astral. Por quê? Porque o que eu não fiz bem é o que eu ainda tenho que aprender, é a lição que eu tenho que aprimorar. O que eu já fiz bem, eu já tirei nota, eu não vou repetir, entendeu? É isso que faz a diferença quando a gente busca qualquer coisa na vida. Rita, não sei se dentro da nossa conversa eu estou conseguindo explicar dentro do que a Tá gente conseguindo colocou. tudo, tudo. Tá dando uma aula ótimo. Então, não há estabilidade na vida. Não, Não. Cada dia é uma ação, né? uma Uma jornada, né? proposta nova. É. Hoje eu até lembrei de uma sessão em grupo, né? Que uma senhora, quando ela começou a cantar, aí ela lembrou, isso é muito bom para você, né? Que você trabalha com constelação, com as deusas, né? Que eu não entendi muito bem. Depois você explica um pouquinho. Meu Deus, eu quero saber quais deusas que eu tenho. Cláudia, nós temos um monte de deusas. Fala pro seu marido. Que bom que a gente... Eu achei isso ótimo, entendeu? Que eu não entendi muito, mas eu achei legal. Então, aí na hora que ela foi externar, ela lembrou da mãe dela. Por quê? Uma crítica, porque a mãe dela era cantora profissional, nem sabia disso. E ela não podia chegar ao ponto da mãe dela. Então ela começou a se criticar, a se, entendeu? Romper aquele momento bonito. Eu falei, uau, aí eu vou precisar das colegas naquele momento, né? Para dar um salto ali, ou vai ser, ou ela vai sair direto, tipo, não vai voltar mais, ou vamos seguindo em frente. Aí eu passei um intervalo de quinta e ela conseguiu. Ela até chorou. Porque ela tinha na memória dela, a mãe que já morreu, algum conflito ali. Aí teria que ter um psicólogo para ir lá na fonte, para limpar aquilo. Que limpou assim rápido, né? Ela mudou a expressão, mas tem que ter uma continuidade com aquilo, né? Sim. É uma história que não fez bem a ela. Entendeu? Machucou. Ah, minha mãe era cantora de mas eu com uma idade não vou ser nada, não sou nada, eu não vou conseguir, vou travar. Eu o quê? Tum, 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 tum. Aí ela conseguiu, ela se surpreendeu. Aí aquilo deu um alívio nela. Imagina quanta gente com isso, Não é né? verdade, Com Cláudia? essas barreiras.
É assim, né? Nós temos que lembrar sempre, né, que nós somos seres muito complexos. Então, a terapia, ela vai trabalhar essa parte consciente. A nossa parte consciente, ela é só 10%. Ou Olha, seja, é. isso para quem é um Einstein, nós, meros mortais, 5, Pô, tá? Então, o que acontece? Imagine a quantidade de informações, de traumas, de dramas que nós carregamos e nunca cessamos. E aí, a mente inconsciente, eu até brinco, né, tocando aqui, ela representa 90%. Como é que nós vamos trabalhar esses 90% e, às vezes, tirar as comparações, os medos, as limitações, as faltas de permissões? Aí nós entramos com a constelação, que é uma técnica para reorganizar o sistema familiar e nos permitir olhar para a nossa vida de forma consciente. As deusas nada mais são do que arquétipos que nós temos é dentro isso de que eu. Explica um pouquinho sobre nós. as deusas. Que eu falei assim, gente, top! Que deusas que eu sou hoje? Que Deus? Eu fiquei assim, eu. Vou perguntar, Regina. Gente, Então, me explica isso, explica um pouquinho aí pra galerinha. Dá na tempo, verdade, temos o que 10 ocorre, minutinhos. tá bom, Se não pode cortar e a gente, eu quero salvar para te passar também, entendeu? eu No posso. YouTube. O que ocorre é o seguinte: o Jung percebeu, o Jung trabalhava com o inconsciente coletivo. Ele percebeu que dentro de cada mulher e dentro de cada homem, nós tínhamos muitos arquétipos. O que são arquétipos? É como se fossem pessoas complexas que vivem dentro de nós. Por isso que, às vezes, as mulheres falam, ah, você é bipolar. Não, bipolaridade são pessoas que horas estão super felizes, horas estão super tristes. Nós não somos bipolares, nós temos deusas internas. Por que deusas? Porque o Jung ele usava esse termo por causa das deusas gregas. Então, nós temos uma deusa que representa o lado mãe. Então, quando a gente se torna mãe, tem gente que fala, ah, mudou uma chavinha dentro de nós. E muda mesmo. Nós temos a deusa que é a mulher casada. Nós temos a deusa que é a Afrodite, que chega aqui e fala, ai, hoje eu estou linda, vou passar um batom vermelho e se segura. Aí você fala, o que foi isso? Deu bipolaridade. Não, naquele momento a minha deusa da sensualidade chegou e falou assim, eu sou linda, maravilhosa e eu quero viver. Nós temos a deusa que representa a nossa inteligência. São aquelas mulheres, e é fácil reconhecer quem tem muito forte uma deusa, por exemplo, da inteligência, que é a Atena. Ela sempre busca um homem inteligente. Ela diz, para mim, um homem não tem que ser bonito, mas é inegociável que seja inteligente. Ah, yes. Para Afrodite, ele tem que ser gostoso. Para Hera, ele tem que ser um provedor. Para Deméter, Então tem que juntar, né? O inteligente, o bom gosto. Tem vários, tem vários. Os homens também têm todos esses arquétipos. O que acontece é que nós temos arquétipos que nós usamos menos ou mais. Por exemplo, eu não posso usar o arquétipo da Afrodite, que é a deusa da sensualidade, no meu trabalho. Senão, em vez de eu ter terapia, eu mudei meu trabalho. Eu seduzo o cliente, isso não pode acontecer. Lá tem que ser um lugar seguro, um lugar onde ele vai saber que ali ele está protegido. Agora, se eu for uma cantora que dança, uma Beyoncé da vida, se eu não usar Afrodite, eu não tenho fã. Concorda? Tudo depende. Se eu sou uma atleta, eu preciso usar minha Artemis, que é a deusa guerreira, que é a Mulher Maravilha. Então, o que eu fiz? Eu criei uma constelação para realinhar e reorganizar as deusas internas. E com isso a gente curar curar o feminino, curar o medo de não ser bonita, de não ser aceita, de não ser sensual. Então, se alguém tiver mais interesse, quiser saber mais. Deixa seu telefone, tudo direitinho. Sim, assim, você consegue me acessar pelo Instagram, que é o @girassera, @g de gato Y RASER. E aí você vai ver que tem N lives, tem material falando sobre as deusas, sobre constelação, sobre depressão, sobre luto, enfim, tudo que envolve a psicologia, a constelação e coaching, você vai encontrar esses materiais lá. E lá tem o meu contato também. E aí, se você tiver alguma dúvida específica, eu consigo te responder.
Isso. Entendeu? Então, você pode passar o seu WhatsApp também. Você tem? Você passa para as Temos. pessoas? Pode Sim, falar. é o 011 999 66 2926. Isso aí, vocês entram em contato com a secretária da Regina, Uhum. né? Então, Regina, nós estamos fechando, porque eu fico assim, lembra que eu falei que Lógico, terminar um pouquinho, porque pode cortar. lógico. Ai, Concordo, Rita. internet é uma loucura. Aí, cortar um papo tão legal, depois eu quero assistir outra vez, assim, tipo, e fica lá na página, eu coloco no YouTube também e passo para você. A Ótimo. Cláudia passa depois. Tá bom? Adorei. Adorei, esclareceu muita coisa. Foi 10. Tá? Muito Muito obrigada pelo obrigada. convite. Eu espero ter colaborado um pouquinho com as Muito. pessoas que nos ouviram para tirar as dúvidas, falar um pouquinho mais sobre esse lado psicológico. Então, muitíssimo obrigada. E vai me passando as divulgações que eu vou divulgando com os alunos, com as pessoas também, tá? Do seu sua Eu que live. agradeço. Então tá. Muito obrigada. Tchau. Um Tchau, beijo. gente. Um beijo. Desliguei.